Você tem tatuagens, pretende fazer uma ou quer saber mais à luz da palavra do Senhor? Então você está no lugar certo. Olá, eu sou o Braulio Bach e semanalmente temos um encontro marcado aqui no YouTube para falar da palavra do Senhor, sempre com o objetivo de abençoar-te, de ajudar-te, de firmar-te na caminhada com Jesus Cristo. Tu estás a ver o quadro Perguntas que Edificam e a pergunta de hoje é: tatuagem é pecado? E se for um versículo? Se for uma cruz ou algum símbolo cristão? Fique até o fim porque certamente serás edificado com este vídeo. Mas antes, quero já pedir-te que deixes o teu like, que subscrevas o canal, atives o sininho. Isso é muito importante para nós e o YouTube vai entender que esse conteúdo que tu estás a ver, esse canal é relevante. Isso vai ajudar a divulgar esse vídeo para mais pessoas, para pessoas que tenham interesse sobre esses assuntos, e isso vai beneficiar-nos, vai ajudar-nos muito. Então, convido-te a fazer já isso. Este é um tema que gera muita polêmica ao longo dos tempos. Então é importante frisar o seguinte: mais importante do que o nosso gosto pessoal, as nossas preferências, é a palavra do Senhor. E é sobre a palavra do Senhor, é com o contexto da palavra do Senhor que nós vamos abordar esta questão, ok? A origem da tatuagem é milenar, está presente em vários povos, várias culturas. Pode simbolizar muitas coisas. Por exemplo, para o povo maori, originário da Nova Zelândia, era um sinal de hierarquia, nobreza e prestígio social. O ator Dwayne Johnson, conhecido como The Rock, tem uma grande tatuagem maori. O personagem fictício Aquaman, interpretado pelo ator Jason Momoa, também tem tatuagens maori. O filme da Disney Moana foi inspirado na cultura do povo maori e um dos personagens principais tem o corpo tatuado. Já no Japão, a tatuagem já foi utilizada como uma forma de punição. Durante uma época, a tatuagem era comum apenas em presos, gangues, marinheiros, soldados, enfim. A tatuagem está presente em várias culturas por diferentes motivos ao longo do tempo. Mas agora, após a introdução, vamos para a palavra do Senhor. O que é que a palavra do Senhor tem a nos dizer? O versículo mais frequentemente usado é o texto que está em Levítico, capítulo 19, verso 28, e diz o seguinte: pelos mortos não façam cortes no corpo, nem ponham marca nenhuma sobre vocês. Eu sou o Senhor. O Senhor deu várias leis a Moisés para que o povo fosse santo. E essa palavra santo, do original hebraico kadosh, significa essencialmente duas coisas: santidade no sentido moral e no sentido cerimonial. Deus queria que o seu povo fosse diferente daqueles povos pagãos que estavam na terra prometida, na terra que iria ser conquistada, a terra de Canaã. O Senhor não queria que o seu povo se misturasse, que aprendesse aquela cultura, aquele povo que era violento, que fazia sacrifícios a ídolos e etc. Nesse momento pode estar a dizer: Braulio, então não precisa falar nada, tatuagem é pecado com base no versículo 28. O Senhor disse para não fazer tatuagem e ponto final. Uma coisa que sempre dizemos é: texto fora de contexto é pretexto para heresia. O que é que isso quer dizer? Temos de analisar sempre o texto dentro do seu contexto. Se o versículo 28 é para ser levado ao pé da letra, é para ser percebido como uma proibição à tatuagem, vamos ler o versículo anterior, o versículo 27. Não cortem o cabelo nas têmporas, nem danifiquem as pontas da barba. Se o versículo 28 é para ser entendido como uma proibição à tatuagem, o versículo 27 tem que ser entendido como uma proibição ao corte da barba e do cabelo. Será que nós temos obedecido a isso? Quando estiveres a ler o Antigo Testamento, quando estiveres a ler as leis de Moisés, principalmente, entenda que muita coisa era aplicável para aquele povo judeu naquele contexto. O que é que eu quero dizer com isso? Deus, no versículo 28, disse a Moisés que o povo não devia marcar o corpo, fazer cortes
como os povos pagãos faziam para homenagear, para cultuar os mortos e as falsas divindades. Ou seja, aqueles povos pagãos tinham uma cerimônia que envolvia fazer cortes, fazer feridas no corpo, para que servisse de adoração para os mortos, para os antepassados, para as falsas divindades. Aqui não está a falar propriamente para a tatuagem como nós conhecemos hoje. A tatuagem de hoje tem um significado, tem um valor muito diferente daquele contexto do versículo 28, ok? Então, é pecado ou não é pecado? Entenda o seguinte, nem sempre as leis são aplicáveis da mesma maneira em todo lugar. Nós devemos analisar o contexto, temos que ver se aquilo era para um povo específico, se era para todo mundo, temos que entender isso. Já os princípios não, os princípios são eternos. O versículo 28 nos dá um princípio que é o seguinte: não podemos fazer tatuagens, riscos no corpo ou outra coisa qualquer que sirva de adoração a falsas divindades ou a pessoas mortas. É esse o princípio que Deus deixou para Moisés. Isso é aplicável para cortes no corpo, tatuagens e outra coisa qualquer. A música que nós ouvimos não pode servir de adoração a outras pessoas, a falsos deuses, outra coisa qualquer. Os lugares que nós frequentamos, aquilo que nós comemos, tudo na nossa vida tem que ser para a honra e glória do Senhor. Não pode servir como adoração a outros deuses. É esse o contexto do versículo 28. Fazendo uma análise sincera, o versículo 28 não pode ser aplicado como uma proibição a toda e qualquer tatuagem, mas pode ser aplicado à proibição a tatuagens que de alguma maneira ofendam a Deus, que de alguma maneira sirvam de adoração a falsas divindades, mortos, etc. A pergunta que surge agora é a seguinte: o que é que ofende a Deus? Imagens ou símbolos que sirvam de adoração a outros deuses, imagens com um teor erótico, imagens que estimulem a cultura que é contrária à fé, imagens que nos levem, que nos remontem à revolta, idolatria, desobediência e coisas parecidas a isso. Mais importante do que dar-te uma lista do que pode e não pode, é chamar-te à razão, é chamar-te à prudência, é chamar-te à sabedoria. Leia Provérbios capítulo 2 e vais perceber o que é que eu estou a dizer. Nesse momento deves estar a dizer: Braulio, o único texto, o único versículo que tu mostraste que faz referência à tatuagem, apresenta a tatuagem num contexto negativo. Mesmo que não seja toda e qualquer tatuagem, mas o versículo que aparece, o versículo que tu leste, mostra a tatuagem num contexto negativo. Mas será que a Bíblia só tem esse versículo que faça referência à tatuagem? Calma, vamos devagar. Vamos ler agora 2 textos do livro do Apocalipse. O primeiro está no capítulo 3, versículo 12, e diz o seguinte: Ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Percebeste o texto? Aqui Jesus está a falar a João. Ao vencedor, aquele que for salvo, Jesus irá gravar sobre ele o seu novo nome, a nova Jerusalém, o nome do seu Deus. Ou seja, isso pode ser percebido como uma tatuagem. Mas calma, vamos continuar aqui no livro de Apocalipse. Vamos agora para o capítulo 19, vamos ler o versículo 16, que diz o seguinte: No seu manto e na sua coxa está escrito um nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Se esses 2 textos são para serem lidos de maneira literal ou metafórica, simbólica, não é isso que vem ao caso. O que eu quero mostrar-te aqui é que lemos um texto no Antigo Testamento que mostra a tatuagem num contexto negativo, num contexto de adoração. Mas lemos no Novo Testamento 2 textos, esses que acabamos de ler, que mostram a tatuagem em contextos positivos. A primeira referência diz que ao vencedor o Senhor irá escrever um novo nome, o nome do seu Deus, o nome da Nova Jerusalém.
No segundo texto diz que o Senhor, Ele mesmo, tem escrito sobre a sua coxa, Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Não estou com isso a dizer que Jesus é um homem tatuado, o nosso Deus tatuado, ou que todos que vão para o céu têm que ter tatuagem. Não é isso que eu estou a dizer. Estou apenas a mostrar-te uma referência no Antigo Testamento e duas no Novo Testamento. Uma, aparentemente, está a mostrar num contexto negativo e as duas referências do Novo Testamento aparecem num contexto positivo. Algumas pessoas perguntam, mas como é que uma tatuagem pode glorificar a Deus? Essa pergunta normalmente vem com um tipo de pensamento que é o seguinte: só as coisas cultuais, só as coisas litúrgicas, só as coisas que nós fazemos no contexto da igreja é que glorificam a Deus. Orar, jejuar, reunir, congregar com os irmãos, pregar o evangelho, só essas coisas é que glorificam a Deus. Isso é mentira. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 31, nós aprendemos que quer comamos, quer bebamos ou façamos outra coisa qualquer, temos que fazer para a honra e glória do nosso Senhor. Este vídeo que estás a ver é para a honra e glória do Senhor. Aquilo que tu vês na internet deve ser para a honra e glória do Senhor. Quando estás a lavar a louça, quando estás a conduzir, quando estás a trabalhar, quando estás a ver televisão, tudo tem que ser para a honra e glória do Senhor. Será que não tem como fazer uma tatuagem para a honra e glória do Senhor? Outros podem estar a dizer: Braulio, o nosso corpo não é templo do Espírito Santo? Como é que eu vou fazer uma tatuagem no templo do Espírito Santo? É verdade que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Aliás, vamos ler o versículo para ter mais contexto. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20. Assim diz a palavra do Senhor. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. O apóstolo Paulo, nesse texto, está-nos a dizer de maneira direta que o nosso corpo é templo, o nosso corpo é santo e temos que andar em santidade. Não podemos meter nada que seja impuro, nada que ofenda o nosso Senhor, nada que seja pecaminoso. Nesse contexto, analisa comigo. Comer mal é mais grave do que fazer uma tatuagem. Se tu comes mal, tu estás a danificar a saúde do teu corpo. Nesse contexto, comer mal é pior do que fazer uma tatuagem. Não fazer exercício, dormir tarde, tudo isso danifica o nosso corpo. Tudo isso é pecado porque estamos a danificar, estamos a dar cabo do templo do Espírito Santo. E diante disso, a tatuagem se enquadra nesse contexto? A tatuagem é pecado? Vou responder-te com o máximo de sinceridade. A tatuagem por si só não é um pecado, mas pode facilmente tornar-se um pecado. E não é o fato de não ser um pecado que você vai sair agora a correr e fazer uma tatuagem. Não, o Braulio no vídeo disse que não é pecado, então agora vou riscar todo o corpo. Não, isso é imprudência. Aliás, se eu puder dar-te um conselho, vou dizer-te o seguinte: não faça uma tatuagem. Eu não tenho nenhuma tatuagem, nem pretendo ter. Primeiro, porque isso não combina com a minha personalidade. Segundo, porque eu não gosto de ver tatuagens. Não acho uma coisa boa. Isso é a minha preferência. Atenção. Vou dar-te agora 7 motivos para não fazeres uma tatuagem, ou pelo menos para considerares se tiveres essa ideia de riscar o corpo. Primeiro, qual é a tua motivação? Estás a fazer a tatuagem para sensualizar, para mostrar que não obedeces às regras, uma forma de te revoltares com os teus pais? O motivo é um desses ou é alguma coisa parecida a isso? Não faça. Segundo, a tatuagem é algo permanente. Embora existam métodos modernos de tentar remover, de tentar amenizar esses métodos que são dolorosos, extremamente desnecessários, a tatuagem é permanente e nós mudamos fisicamente
e psicologicamente. O nosso físico de hoje não será o mesmo daqui a 20 anos. A nossa forma de pensar igualmente. Será que é prudente nós metermos algo permanente no nosso corpo, visto que podemos mudar de ideias e certamente o nosso físico irá mudar? O desenho que nós formos fazer daqui a 20 anos já não é a mesma coisa, já não está na moda. Será que isso é prudente? Terceiro, a moda passa e a tatuagem é moda, é modismo, ok? A moda passa. Será que a tua tatuagem dará um bom testemunho? Se tu fores menor de idade, será que os teus pais aprovam a tua tatuagem? Se os teus pais não aprovam e tu fizeres, isso é pecado de desobediência. 4. Estás a pensar em meter um versículo, um símbolo cristão, ou se calhar escrever um nome, ou fazer um desenho de um familiar, se calhar do teu filho, pai, mãe, etc. Vou dizer-te o seguinte, existem formas muito melhores, muito mais práticas de demonstrar o teu amor. Queres um exemplo? A prática de boas obras. É bem mais eficaz, é uma forma muito melhor de expressares a tua fé, de expressares o teu amor pelas pessoas. 5. Todo cristão é um missionário por natureza. Nós fomos chamados para pregar o Evangelho, visto que o Evangelho chegou até nós, nos salvou, nós somos chamados a pregar o Evangelho. Nesse contexto, a tatuagem pode ser um fator impeditivo para outras culturas. Por exemplo, os povos muçulmanos veem a tatuagem de maneira muito negativa. Se tu és um pregador da palavra, tu estás a evangelizar, a tua tatuagem pode ser um motivo de bloqueio para aquele povo. 6. A Bíblia não proíbe a tatuagem, mas também não incentiva, ok? 7. motivo, a tua tatuagem pode escandalizar os teus irmãos na fé. A primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, fala sobre escandalizar os irmãos. Mas atenção, é importante aqui fazer uma nota. A primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, que fala sobre escandalizar os irmãos, é importante nós entendermos o que é que o apóstolo Paulo chama de escândalo nesse contexto. O contexto que o apóstolo Paulo dá no capítulo 8 é o seguinte: você é uma pessoa forte na fé, é alguém que tem convicções muito firmes, não faz as coisas com dúvida. Vamos supor que você faça uma tatuagem. Você tem a convicção porque você leu a Bíblia e viu que a tatuagem não é um pecado. Você fez a tatuagem. Alguém, um irmão na fé, ao ver a tua atitude, pode seguir a tua ideia. Mas essa pessoa vai fazer a tatuagem, mas não tem a mesma convicção que tu tens. Então, mais tarde ou mais cedo, terá peso na consciência. E a Bíblia nos diz que tudo que não é feito pela fé é pecado. Nesse contexto, a tua fé levou o teu irmão a cair, porque ele fez uma coisa, ele fez uma tatuagem sem ter convicção daquilo que está a fazer. Nesse contexto, é um escândalo, ok? Escândalo, se for para resumir, é alguém imitar um irmão na fé sem ter a mesma fé, sem ter a mesma convicção que o irmão tem, ok? Isso é o escândalo que o apóstolo Paulo diz. Escândalo não é gosto. Escândalo não é chegar na igreja e um irmão não gostou daquilo que tu fizeste. Isso não é escândalo, isso é preferência daquele irmão, ok? Escândalo, no contexto do apóstolo Paulo, é levar as pessoas a fazer alguma coisa que não têm fé suficiente para fazer. Nesse contexto, para não escandalizar os irmãos, para não lhes levar a imitarem a tua ideia, o melhor é não fazer. Romanos capítulo 14 nos diz para respeitarmos a liberdade uns dos outros, ok? Aquilo que eu não quero fazer, não faço. Quem quer fazer, faça. Desde que não seja pecado, ok? Agora, conselhos que eu quero deixar para quem é irmão na fé, para quem professa a fé em Jesus Cristo. Não ensine nada que a Bíblia não está a ensinar. Não tente acrescentar nem remover nada à palavra do Senhor. Não tente ensinar os teus gostos. Não imponha os teus gostos. Ensine o que a palavra está a ensinar. Não remova nem acrescente nada para não seres achado mentiroso.
Por exemplo, tu és pai e não queres que os teus filhos façam tatuagem? Podes dizer, podes proibir. Eles têm que obedecer, a palavra do Senhor diz isso. Mas não diga que a tatuagem é pecado, é condenada pelo Senhor, porque pelo que nós lemos, a Bíblia não está a dizer isso. Tu tens autoridade de pai, se calhar também é uma mãe que está a ver esse vídeo. Tu tens autoridade de mãe. Diga, eu não quero que vocês façam tatuagem. Tá certo, não estarás a pecar. Mas não ponha palavras na boca do Senhor. Não ensine algo que a Bíblia não está a ensinar. Diga aos teus filhos, explique porque é que tu não queres que eles façam tatuagem. Tu tens autoridade para isso. Senão, o que é que pode acontecer? Os teus filhos vão crescer. Quando digo filhos, alguém que esteja debaixo da tua autoridade. Essas pessoas vão crescer, mais tarde ou mais cedo vão ter contato com a Bíblia e vão ver que a Bíblia, que o Senhor não proíbe a tatuagem. Vão ficar muito tristes contigo, vais cair em descrédito. Podes até fazer com que as pessoas se desviem na fé porque tu falaste alguma coisa, tu proibiste alguma coisa que a Bíblia não proibiu. Você mentiu. Agora, você é pastor, presbítero, padre, de alguma maneira é um líder na igreja. Não proíba, não imponha a tua vontade, a tua autoridade. Quem dá é a Bíblia. Então, não fale mais do que a Bíblia fala. Não fale menos, nem fale mais. Não tenta acrescentar coisas à Bíblia. Não imponha a tua vontade. Vou dar um exemplo. Eu não gosto de manteiga, mas será que eu posso impor às pessoas que não comam manteiga porque eu não gosto? Não, eu estaria a pecar. Então não faça isso. Se for pecado, o pecado não tem negociação, não podemos fazer. Mas se for preferência, não imponha. Explique porque que tu achas que não é uma boa coisa, mas seja sincero. Em todas as nossas abordagens, nós devemos ser sinceros. Não te esqueças que o nosso Deus é o caminho, a verdade e a vida. Nós andamos na verdade. Quem anda nas trevas, quem anda na mentira, é filho de Satanás. Por mais que eu não goste de alguma coisa, eu tenho de ser brutalmente sincero e dizer-te o que é que a Bíblia diz, o que é a verdade. Depois posso explicar-te o meu gosto pessoal, mas não tente meter o teu gosto pessoal acima da palavra do Senhor. E agora chegamos ao fim. Esse vídeo ficou um bocadinho longo, então vou sugerir-te que vejas, revejas, leia os versículos, leia os capítulos para entenderes o contexto. E quero também que tu comentes aqui embaixo. Tu tens tatuagem? Pretendes fazer tatuagem? Conheces alguém que tenha? Escreva aqui. Faltou dizer aqui alguma coisa? Alguma coisa que tu queiras acrescentar? Uma experiência que queiras partilhar? Escreva aqui, será muito bem-vindo. Não te esqueças de deixar o teu like, subscreveres o canal, ativares o sininho, isso vai ajudar-nos muito. Agora, quero falar diretamente para ti, que tens uma tatuagem e de alguma maneira te sentes inferiorizado, um cristão de segunda categoria. O nosso Senhor tem poder para nos salvar. Nós temos que nos arrepender dos nossos pecados e seguir a Cristo, recebê-lo como Senhor e Salvador da nossa vida. A tatuagem não te faz menos digno ou mais digno do que outros irmãos na fé. Jesus nos salvou, Jesus nos deu uma nova vida, Ele mesmo nos santifica e quer que nós andemos no caminho da verdade, ok? Não te sintas inferiorizado por teres uma tatuagem, por teres um passado assim ou aquele outro. O importante é que nos arrependamos verdadeiramente, recebamos Jesus e vivamos de acordo com a sua palavra, ok? Que o Senhor te abençoe.